Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre criatividade, sobre o processo criativo que nos envolve quando estamos concentrados, envolvidos num projeto pessoal ou profissional. Nesses tempos onde a gente está vivendo muito essa nova dinâmica que é o home office, muitas pessoas têm comentado comigo lá no canal da Rosa Carvão, no perfil da Rock no Instagram, que tem tido bloqueios criativos durante a sua rotina diária. E isso me preocupou bastante porque muitas pessoas da nossa audiência trabalham com marketing digital, com comunicação, com projetos que envolvem muito essas ações criativas, né? Com estratégias criativas, com soluções para atender os seus clientes. E aí eu vim aqui fazer esse esclarecimento e trazer dicas sobre o processo criativo. Então, vamos começar com o conceito de criatividade. O que é criatividade para você? Aliás, vou mudar a pergunta. Você é uma pessoa criativa? Se tu tens dúvidas sobre isso, fique tranquilo, porque sim, nós seres humanos todos somos seres criativos. É uma característica nossa, é uma habilidade nossa. Antigamente, os filósofos diziam que as pessoas, o ser humano, não eram criativas, que a gente, ou melhor, algumas pessoas recebiam um sopro de criatividade de alguma divindade, era um presente, isso era um mimo recebido por um deus ou uma deusa. Só que, com o passar do século, do milênio, dos milênios, teóricos e especialistas da área da neurolinguística, da terapia, psicoterapia e tal, concluíram, estudaram e concluíram que sim, nós somos seres criativos por natureza. Temos apenas que habilitar esta qualidade, que desenvolver esse nosso lado em alguns momentos. Para outras pessoas pode ser muito fácil ser criativo, para outros não. Então, criatividade é a sua habilidade, a sua capacidade, é o ato de transformar ideias novas em soluções, ações concretas, em objetos, em propostas, em produtos ou serviços que atendam a uma necessidade, a uma demanda, que propõem alguma solução. É o ato de transformar, é de transcender aquela figura, aquela proposta inicial e já ultrapassada em algo novo que vai atender as necessidades transformadas de alguém, de uma comunidade, de uma sociedade, enfim. É isso, é essa capacidade. E todos nós temos condições de ser criativos no nosso dia a dia ou em algumas situações. A gente tem que treinar isso. Então, fica tranquilo, porque você já tem esse dom, nenhuma divindade precisa soprar no seu ouvidinho, não. Vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo também, para a gente depois passar para as dicas de como exercitar a sua criatividade e tornar o seu dia a dia muito mais produtivo, inovador e evitar esses bloqueios. Então, o processo criativo, ele tem algumas etapas a ser ultrapassadas, né? A primeira delas é a preparação. Você tem que preparar o ambiente para receber as suas ideias. E o que é preparar o ambiente? Eu estou falando do ambiente interno, estou falando de você. Você tem que preparar a sua mente, preparar o seu corpo para receber os insights, né? Para que esse processo criativo se estabeleça. Tem que se sentir confortável consigo mesmo para que essas ideias passem a habitar de uma forma muito mais tranquila, sem barreiras, sem bloqueios.
E aí, o que ajuda muito nesta etapa são as suas rotinas. A gente pensa que manter um cotidiano, manter uma rotina acaba sendo negativo para o nosso processo criativo, mas não. Você acaba apenas desenvolvendo a sua capacidade de avaliar, de analisar situações para que você possa encontrar possibilidades de melhorar, não é? E aí você, depois que passa dessa etapa da preparação, você vai para a incubação, que é onde você vai centrar a sua energia, o seu pensamento, né? Todas as suas capacidades imaginativas neurológicas, né? Porque o processo, assim, o processo criativo, você só tem realmente um processo criativo completo quando você une a ideia à ação. Porque se a criatividade é o ato de transformar uma ideia em solução, você tem a ideia e tem que unir aí uma ação para que juntos você consiga ter um resultado criativo. Então, se você não faz esse casamento, você apenas é uma pessoa muito imaginativa, uma pessoa que tem ideias. E na incubação é isso que tu vai fazer, tu vai ter ideias, tu vai propor, tu vai facilitar, tu vai proporcionar oportunidades de ambientalizar um local onde essas ideias elas podem se estabelecer. E aí quando tu tem uma iluminação, que é o terceiro passo aí, o terceiro processo. É quando a ideia surge e tu acaba passando por um momento assim, ó, de fazer esse filtro dessas ideias, porque às vezes a gente tem muitas ideias sobre uma mesma situação e tu tem que adaptar ou então filtrar a melhor ideia possível para que esse processo tenha êxito, né? E aí, por fim, você tem essa questão da implantação, do desenvolvimento dessa ideia, que é fazer os testes, colocar em prática, fazer esse casamento da ideia com a ação e começar a construir essa solução, tornando ela real para todo para alcançar essa meta. E aí, se no meio disso tudo você está numa rotina muito extenuante, com uma rotina muito intensa, principalmente agora que muitas pessoas estão fazendo home office, e foi essa a origem que veio as reclamações lá na Rosa Carvão, no Instagram da Rock. Aliás, anota aí, por favor, @rosacarvãopoa, passa a me seguir lá, que tem muitas dicas também por lá. E foi disso, foi que acabava tendo muito bloqueio criativo no meio do trabalho. E essas pessoas que estão com uma rotina nova, que estão se adaptando a esse novo sistema, que é o trabalho em casa, né? Acabam ficando muito tenso, porque como eles não estavam habituados a esse processo, tem essa questão, às vezes, de metas, né, de produtividade, e aí uma preocupação a mais acaba interferindo no cotidiano de cada um. E aí, pum, depois de um certo tempo, de algumas horas, acabava surgindo o bloqueio criativo. Então, vamos lá para as dicas? Dica número 1. Se você está passando por isso, tá com bloqueio criativo no seu dia a dia, quando isso acontecer, faça uma pausa. Não fica forçando aí, ó, os neurônios, porque tu tá cansada, tu tá estressada, tu tá preocupada, tu tá tensa. O que tu tem que fazer é tirar o foco do problema e relaxar. Eu te sugiro a fazer uma pausa de 20 minutos e aí assistir um seriado. Exatamente isso, um seriado. Um episódio curto. Hoje em dia tem séries com episódios de 20 minutos, 25 minutos no máximo. Assiste. E geralmente são episódios, séries leves, engraçadas, né? Comédias. Isso vai te fazer relaxar ao ponto de quando tu retomar o teu trabalho meia hora depois, tu vai estar menos tenso, menos ansioso
e vai ter condições de visualizar o cenário com mais clareza, porque quando a gente está tenso, a gente não vê as coisas como elas realmente estão e são. A segunda dica é, se você acha que é muito tempo ou ver um seriado de 20 minutos, porque aí tu vai ficar preocupado que tu está gaseando o trabalho, escuta música, mas não as músicas que tu está acostumada a ouvir. Se tu gosta de rock, tu não vai ouvir rock. Ouve sertanejo, ouve músicas com outro estilo, com outra pegada, né? Bem diferente daquela que é do teu palatar musical, que te agrada culturalmente. Vai de 8 a 80, que é para chocar mesmo. Se tu gosta de sertanejo, vai ouvir uma música tribal. Vai ouvir uma música do mundo, uma música de outro país, né, com instrumentos que tu não está habituado, que teu ouvido não está acostumado, que é para justamente causar esse impacto, esse choque e fazer com que a tua atenção, a tua mente se foque em outro motivo. Ouve umas 2 músicas, 3 e volta ao trabalho. Outra dica também bem bacana é, se tu tem tempo e pode adequar a sua carga horária ao longo do dia, tenta fazer uma pausa de 1 hora à tarde. Te programa para produzir de manhã, depois que tu acordar, que aí tu já acorda assim, ó, relaxado e tal, né? Tu faz o teu despertar, e aí a tua carga de produção tá mais intensa, foca nisso e deixa à tarde para fazer um intervalo maior. E aí, nesse intervalo maior, agora, quem está fazendo distanciamento físico, né, está fazendo isolamento social, e não pode, está evitando, na verdade não pode, está evitando realmente sair sem necessidade de casa, nessa 1 hora, procura fazer um exercício físico dentro de casa. Ou seja, põe um videozinho ali, tem tantas práticas, tem yoga, tem pilates, tem até musculação. Faz 45 minutos de musculação, de orientação física, e aí que tem a galera do fitness que está dando aula, assiste um desses canais, que aí tu está gerando um outro tipo de energia, está oxigenando o teu sangue, está tirando a tua atenção do intelecto e voltando para o teu corpo. E aí, nesse tempo, nesse período, tu tá gerando um outro clima. Depois disso, faz teu relaxamento, toma tua água e retoma o trabalho. Tu vai ver que tu vai voltar com um outro pique e também com novas possibilidades de visualizar aquilo que tu realmente precisa ver. Então, também há a possibilidade de tu fazer uma leitura. Se o teu intervalo vai ser maior à tarde, lê. Pega aquele livro que tu está querendo pôr em dia há muito tempo e fixa ali nesse momento. Faz essa leitura, porque primeiro te gera novas possibilidades intelectuais, né? Um crescimento cultural diferente, vai ativar a tua percepção de uma outra forma, e a gente sabe que quanto mais cultura a gente adquire, melhora aí a nossa capacidade cognitiva e de criação. Então, temos leitura, temos música, temos seriado, temos exercício físico, tu pode meditar, se teu intervalo é mais curto, se tu prefere fazer em pequenos intervalos de 15 minutos, faz um exercício de meditação, também ajuda bastante. Exercício de respiração, que aí tu consegue unir o útil ao agradável, que é oxigenar o sangue de uma maneira mais correta, que é aquela respiração longa, porque nós somos tão tensos, tão rapidinho, que a gente se habitua a fazer a respiração curta quando a gente está trabalhando, ou na maior parte do dia, que é essa respiração de
faz a respiração longa, que é muito mais relaxante e muito mais benéfica à saúde, que é aquela respiração do diafragma, né? Muito que os músicos costumam fazer, que é aquela que começa aqui no abdômen, vai crescendo o peito, né? Depois vai fazendo o sistema ao contrário. Tu vai expelindo o ar e vai murchando o peito e contraindo o abdômen. Isso também ajuda bastante a tu voltar a concentrar de uma forma diferente, a focar de uma forma diferente. E aí, com certeza, o teu bloqueio criativo vai, ó, fugir de você. Ok? Espero que eu possa ter ajudado com estas dicas que são simples, mas às vezes no cotidiano, ali na tensão do dia a dia, a gente acaba esquecendo que nós temos essas possibilidades bem próximas de nós. Ok? Até mais. Obrigada.